bom dia. Obrigado, Luiz, por organizar esse debate. Acho que é um debate importante. Ele fez umas provocações iniciais bastante interessantes. Eu também vou fazer algumas aqui. O Klaus trouxe ideias inovadoras de organização do ensino. Esse é um país que a gente precisa cultivar a inovação desde o berço, é um programa que a gente tem que trazer para as escolas lá no começo da iniciação do jovem. É muito interessante a ideia da pesquisa do primeiro dia, achei muito legal, acho que a ideia é muito boa. Isso fez a diferença na minha formação quando eu estive na universidade, e acho que isso é um incentivo muito interessante. Eu vou falar um pouquinho da FINEP, tenho que mostrar alguns números para vocês, só para situar o que é, o que a gente faz, e depois a gente faz umas provocações para o debate. Vamos lá? Então, a FINEP é uma empresa pública, ela não é administração direta. A FINEP, para se manter funcionando, ela tem que gerar recursos que pagam os salários dos seus funcionários, então ela não é como o CNPq, que é da administração direta. O trabalho dela gera os recursos, isso faz parte do nosso dia a dia. Já colocou várias vezes a FINEP em risco de extinção, porque apesar de ser uma função nobre do Estado, trabalhar com risco tecnológico, a gente pode arriscar, mas não pode arriscar muito, porque senão coloca em risco o serviço que a gente presta ao país. O objetivo da FINEP é atuar em toda a cadeia da inovação, estruturando o desenvolvimento econômico, e a FINEP acha que a gente pode transformar o Brasil por meio da inovação. É um pouco o que o Luiz traz aqui para o debate. Agora, nós precisamos colocar todo mundo com esse mesmo discurso. Hoje em dia, pelo menos na televisão, você escuta inovação, até as Casas Bahias fazem inovação, todo mundo agora faz inovação. Inovação já é um primeiro passo. Todo mundo sabe o que é inovação. Quem inova se sustenta, né? Quando a gente vê as empresas com os maiores faturamentos, empresas mundiais com maior faturamento, que se mantém nessa mesma lista durante 10 anos, o diferencial que essas empresas apresentam é porque elas fazem inovação. Porque aquelas que não fizeram desapareceram dessa lista e foram fazer parte de outras listas de empresas em extinção. Então, eu acho que esse é um desafio da gente discutir essa inovação. A FINEP, então, para atuar em todo o ciclo da inovação, e a gente discute desde que nasceu lá dentro, cooperação, universidade e empresa, a gente apoia as empresas emprestando dinheiro para que elas criem seus centros de P&D, que elas façam investimento, que elas possam contratar pesquisa fora. É a parte principal do objeto que a gente trabalha. A coisa que todo mundo conhece, que é a parte não reembolsável, vamos dizer assim, é o dinheiro. A FINEP é a Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Esse fundo teve uma história recente, virtuosa, que começa no final dos anos 90, entra no ano 2000, um crescimento no volume de recursos, uma recuperação dos investimentos em ciência e tecnologia no Brasil, bastante importante. Em meados do ano 2000, a gente aprova a Lei da Inovação, e com isso a gente completa os instrumentos de apoio à inovação no Brasil, com a entrada em funcionamento da subvenção econômica, que pela primeira vez dá dinheiro não reembolsável para as empresas, que é a subvenção econômica à inovação,
dirigida sempre a segmentos críticos de tecnologia, escolhas governamentais de onde deve ser alocado esse dinheiro. E, finalmente, a parte de empreendedorismo, de investimento, em que a gente trabalha com empresas nascentes, fundos semente e todo a estruturação do mercado de venture capital, investidores anjo, etc. Esse movimento mais moderno, que é muito comum nos Estados Unidos e que agora já tem uma história também no Brasil. Então, como eu estava falando, nos últimos anos a gente teve um crescimento bastante importante. Se a gente somar todos os instrumentos que a FINEP apoia, a gente tem a perspectiva de fechar esse ano com um investimento da ordem de operações de crédito para a empresa, empréstimo para empresas fazerem inovação, da ordem de 8 a 10 bilhões de reais. Isso nunca houve um volume de recursos emprestados às empresas para a finalidade de inovação, mais os recursos do FNDCT. Nós estamos falando que poderemos estar atingindo um investimento da ordem de 12 bilhões de reais. É ótimo, mas ainda não cabe no tamanho do Brasil. A gente acha que, se a gente somar todos os recursos das FAPs, da FAPESP, de todo o sistema de FAPs, as leis da inovação, o BNDES que entrou, alguns bancos que fazem inovação, esse recurso total pode chegar à ordem de 20 bilhões de reais. A gente acha que a conta que o Brasil precisa é 3 vezes superior a isso. E eu não quero dinheiro na mão da FINEP, não. Eu quero que o Sistema Nacional de Inovação funcione irrigando recursos desse volume para fazer frente ao que a gente precisa fazer, para fazer isso funcionar. Isso não vai funcionar se não tiver um aporte de recursos significativo. Nós estamos caminhando para isso. Esse crescimento final aqui é fundamentalmente emprestando dinheiro para médias e grandes empresas entrarem no sistema de inovação. Essas novas empresas não são novas empresas, são empresas que não faziam inovação e passaram a fazer. Elas têm um papel fundamental na alavancagem das empresas menores e do funcionamento dos centros de pesquisa nacionais para o Brasil. Mas esse recurso ele começou aqui em 2008 a crescer, quando houve a crise econômica e, sabiamente, fizemos um investimento anticíclico, criamos um programa de sustentação do investimento, e estamos sustentando investimento até agora. Está sendo adiado o programa de sustentação de investimento, graças a Deus, continuamos a alavancar recursos, porque a FINEP não tem uma fonte estável de recursos para a inovação. Isso pode acabar, acabou o programa de sustentação de investimento, opa, volta tudo para trás, acabou. Dessa mesma forma, os centros de pesquisa estão hoje numa situação muito crítica. Está lá o Parque Tecnológico de Santos sendo montado, é uma ideia que passou lá na FINEP, a gente chegou a discutir essa história, depois entrou a Petrobras, mas e agora a Petrobras, cuidado, porque a Petrobras, eu não sei o que ela vai fazer daqui para frente. Tem vários centros de pesquisa que nós estamos financiando conjuntamente com a Petrobras, que estão passando enormes dificuldades. Estão dependendo de recursos que não estão disponíveis nesse momento. Então, um projeto desse, que deveria durar, vamos investir, o Parque Tecnológico está tudo, fez todos os estudos, vamos fazer, demora 10 anos, aí tem que fazer não sei o quê, tem que passar 30 leis. É uma burocracia monumental. A Universidade Federal do ABC, para botar de pé, é até espantoso que ela tenha conseguido o que conseguiu. Mas é uma história dificílima de botar de pé. Tem milhões de entraves que não permitem que a gente consiga fazer o que a gente gostaria de fazer. Mas eu vou deixar esse resto desse debate para o final, eu vou falar um pouquinho aqui do que a gente fez. Foi lançado no início do ano passado o Plano Inova Empresa. Isso é uma novidade excepcional para o país que nunca a gente tinha feito. A ideia era levar o P&D das empresas, conseguir fazer maior risco tecnológico. Isso aí tem aquele problema que eu já falei, não é muito fácil de fazer, porque a gente
tem que dar lucro, mas tem que incentivar o risco tecnológico. E ali a gente fez uma outra coisa muito legal. Então, para elevar o P&D da empresa, a gente lançou o plano no início de 2013. Incentivar o maior risco tecnológico é oferecer juros menores. Criamos pela primeira vez a FINEP e o BNDES deram a mão e fizeram um projeto em que todos os instrumentos da FINEP e do BNDES estavam disponíveis para projetos inovadores. Inclusive os equity, investimento direto, etc. Isso aqui, o Luiz Nassif também falou na mentora, potencializar o uso do poder de compra do Estado. O Estado brasileiro é enorme, precisa de muitas coisas, mas a gente só faz isso mais ou menos na saúde. O resto a gente não sabe fazer. Não sabe porque a lei não pode, porque o TCU isso, porque aquilo é outro, entendeu? E aí a gente perde um tempo danado, tem que mudar a lei, tem que fazer não sei o quê, tem que convencer todo mundo. A gente é auditado como se fosse, né? O que vocês estão fazendo com o dinheiro público? Como se a gente estivesse fazendo algumas falcatruas que a gente lê no jornal. Mas são auditados igualzinho, para fazer coisas que o futuro do Brasil poderia estar desenhado com uma estratégia mais rápida, que a gente não tem velocidade para fazer. Descentralizar para as micro e pequenas empresas. A FINEP fica sediada na Praia do Flamengo, Cruzeiros, e ela não pode dar conta da inovação do Brasil inteiro. Então, micro e pequenas empresas não é mais, a gente não atende mais diretamente. A gente tem programas com as FAPs, com os bancos de desenvolvimento que vão atender as microempresas, porque conhecem melhor as micro e pequenas empresas. Nós vamos tratar da coisa mais estratégica das grandes empresas brasileiras. E aquela coisa que eu já falei, redução de prazos, simplificação administrativa do ponto de vista da FINEP. Então a FINEP lançou uma coisa que é revolucionária no mundo, tem em outros lugares também, na Inglaterra tem também. Mas a gente lançou um anúncio aí que não sei se vocês viram, que a gente falou que a gente dá a resposta em 30 dias ao seu projeto de inovação. Então, o programa Inova Empresa, a presidenta Dilma segurou e falou assim, não, mas por que o programa é de 10 bilhões? Porque quando a gente desenhou o programa lá na FINEP, a gente falou assim, não, 10 bilhões, não precisa de um dinheiro. Ela falou, não, o que eu quero é juntar todo o dinheiro da esplanada dos ministérios. Ela fez uma outra coisa interessante, ela juntou todos os dinheiros de todos os ministérios e a conta que chegou no final foi 33 bilhões de reais que iriam ser ofertados a partir disso. Aí lançamos os programas em várias áreas e a demanda inicial foi de quase 100 bilhões de reais. Isso a gente jamais podia esperar que fosse uma demanda. Apareceram 2.700 empresas interessadas em fazer inovação, mas todas as ICTs brasileiras quase também se candidataram a participar desse jogo. Até agora nós já contratamos 8,4 bilhões, tem mais uns 11 já aprovados. E esse aqui é o nosso desafio da FINEP 30 dias. É um sistema experimental, mas já está em pleno funcionamento, já completamos 1 ano de funcionamento, é dedicado ao instrumento de crédito às empresas. A gente fez uma parceria com o IPEA, com a USP, com a FIPECAF, utilizamos consultoria internacional, montamos uma cesta de 80 indicadores que permitem a gente analisar a capacidade de inovação da empresa, a capacidade de inovação do projeto dela, a comparação do setor que ela atua com os dados da Fintech, última que foram, e saber quais são, como comparar aquela empresa e sua inovação dentro do mercado onde ela atua. Então, a gente tem o rating de crédito, o rating de inovação da empresa e o rating de tecnologia do projeto, 86 indicadores, etc. Está funcionando. Às vezes demora um pouquinho mais do que 30 dias, mas em 30 dias é possível a gente dar uma resposta ao empresário e dizer para ele quais são as condições que ele pode pegar o financiamento da inovação. Depois, então, completou agora em setembro 1 ano de lançamento de 30 dias. Já foram cadastradas no sistema 3.700 empresas, 450 projetos foram submetidos.
solicitando 28 bilhões de reais, já aprovamos 173 e já reprovamos também 230. Porque em 30 dias é muito fácil dizer, olha, o projeto não está bom, então interfere, se ele quiser ele vai pensar de novo, em 30 dias a gente responde, a gente diz para ele onde está ruim e ele vai apresentar o projeto novamente. Isso é uma novidade. E agora eu vou falar de centro de pesquisa, vou falar do programa que o ministro Campolina lançou. É uma ideia interessantíssima, é baseado em várias experiências internacionais, que chama o Programa Nacional de Plataformas do Conhecimento. Esse é um reconhecimento de alguns dados importantes que fazem parte do nosso debate aqui. Então, nos últimos 20 anos, a ciência brasileira construiu uma forte comunidade científica, ela montou uma pós-graduação que funciona razoavelmente bem, criou infraestrutura, desconcentrou suas atividades, criou novos campos, fez a interiorização dos campos universitários, fortaleceu, mas, apesar de tudo isso, como é que a gente vai pular o patamar? Então, publicações científicas, o Cláudio mostrou lá, o pessoal dele é muito bom, publica para burro, o Brasil publica para burro, tem Citation Index, está lá, mas o impacto relevante no mundo é mais ou menos o mesmo. É importante, mas o que eu estou querendo mostrar com isso? Que se a gente analisar esses artigos publicados por 1 milhão de habitantes e comparar com outros países, a gente descobre um dado interessante, que se todo mundo ficar como está, com um crescimento assim vegetativo, e a gente for do jeito que a gente vai, aqui, ó, em 30 anos a gente vai alcançar os países mais desenvolvidos. Ou seja, em 2035, se eles não fizerem nada de novo, que eles estão fazendo muito de novo todos os dias, como por exemplo, você pode ver o que a Coreia está fazendo, outros países, vai demorar 30 anos para a gente empatar com países mais selecionados. Esse aqui é uma outra comparação interessante que mostra patentes e artigos per capita, e a gente percebe muito bem que tem um número de países que estão lá tratando da infraestrutura, não tem nada ainda, tem um outro grupo lá que está bombando, que faz a diferença no mundo, que cria, que bota a inovação para funcionar, e tem o meio do caminho. Nesse meio do caminho está o Brasil, no meio do caminho lá atrás. Isso nunca mudou, tá? Isso aí você pode analisar aqui, há 30 anos atrás, é isso que eu estou falando. Nós estamos indo, sempre mantendo aquela distância dos países desenvolvidos. Então, o que precisa para dar o salto? O que precisa para a gente fazer a diferença? Isso aqui é uma outra visão da mesma coisa, tem a mesma patente per capita, artigos per capita, e bota o PIB per capita também. É o mesmo desenho. Tem lá os países que estão bombando, tem os que da rabeira, e estamos lá nós embolados naquele meio, apesar de uma trajetória virtuosa de investimento em universidades nos últimos anos, que foi causada pela política dos fundos setoriais, no FNDCT, que permitiu ampliar o crédito das empresas, permitiu várias coisas nesses anos 2000 até agora. Nós estamos no impasse agora, esse fundo já está mais ou menos esgotado, nós precisamos fazer algo de diferente, nós precisamos fazer escolhas para o Brasil, nós não podemos pegar esse dinheirinho que não é suficiente para fazer a diferença e distribuir para todas as áreas como se fosse dar um pouquinho para cada um para ver se a economia sozinha vai dar um jeito. Isso aí essa é que é a discussão. Então, por isso foi idealizado um programa muito legal. Não tem dinheiro para pagar o quanto custa ele, mas tudo bem, vamos dar uma olhada no que é. Arranjos público-privados que organizam as competências das universidades, dos institutos e das empresas. Isso também não é novidade, nós já tentamos fazer isso. A FINEP faz isso desde que nasceu. Fez as redes de pesquisa, aí a Petrobras achou muito legal, fez as redes de pesquisa dela também.
envolver a universidade com a empresa, mas essa organização é frágil. Ela se dá muito bem em alguns casos, porque houve um pesquisador que foi contratado pela empresa que sabe as habilidades que a universidade tem, confia, e o outro não confia, então tem um negócio aí que funciona em alguns casos. As plataformas serão estruturadas pela lógica da resolução dos problemas. A gente vai saber quais são os problemas que o Brasil pode fazer diferença no mundo. Eu não quero fazer diferença na favela da Maré e aqui no... Eu quero fazer a diferença no mundo. O Brasil tem capacidades enormes para fazer diferença no mundo. Mas vamos fazer escolhas. Deverão gerar conhecimento, produtos, processos com alto impacto na ciência e tecnologia e na vida das pessoas. Todo mundo tem que perceber que isso é importante para o país. A ideia é que, uma vez definidas as plataformas, essas terão investimento garantido por 10 anos. Vai ter vários mecanismos de avaliação para a gente demonstrar. Algumas coisas serão cobradas, como patentes, vacinas, enzimas, materiais que vão ser utilizados para fazer a diferença. Então, nós vamos associar inteligência e liderança científicas, reunir os melhores profissionais e atrair cérebros do exterior, assegurar os recursos para viabilizar, esse é um problemaço, selecionar a base, criar consórcio, enfim, fazer. E a última coisa aqui, ó, criar um regime especial de contratação de pessoas e fazer contas. A legislação brasileira hoje não permite fazer pesquisa de qualidade no Brasil. Todo mundo que vem do exterior quer voltar para o exterior. Não tem um que não queira voltar. Existe uma condição aqui no Brasil que é um sofrimento. Enfim, isso precisa mudar. Então, a ideia desse arranjo institucional é ter problema definido. Qual é o problema? Qual é a empresa que vai ficar lá dentro desse núcleo duro, que é a responsável por capturar o resultado disso? Qual é o conjunto de empresas que estarão em volta disso? Tem que ter uma liderança científica e tem que ter uma instituição científica líder, que seja capaz de organizar o assunto e criar um ecossistema desse. E aí todas as agências de financiamento entrariam para resolver todos os problemas. Agora, o que a gente está chamando que é quase que uma zona econômica exclusiva. Vai ter que ter regra diferente do resto do mundo. Se você quiser que faça diferença, vai ter que ter uma regra diferente. Porque se tiver que ficar atrás da lei 8666, pode fazer para contratar, precisa abrir um concurso, que não vai resolver. Não será assim. Nós vamos ter que inventar coisas novas que possam fazer esse arranjo funcionar. A ideia do ministro Campolina é desenhar até 20 plataformas. Existem várias discussões em andamento. Nas áreas que o Brasil precisa, nós temos aí agricultura, saúde, energia, aeronáutica, manufatura avançada, tecnologia da comunicação. Temos uma Amazônia toda nossa para fazer tudo que a gente quiser. Defesa, como foi comentado, a área de naval e equipamentos submarinos, no pré-sal, vai transformar, vai colocar as plataformas para funcionar no fundo do mar. Esse é um desafio tecnológico enorme. Então, das reuniões do Comitê Técnico do Programa Nacional de Plataformas, já foram identificados esses problemas. O avião verde, combustível para aviação, biofármacos, vacinas, que são problemas importantes da saúde brasileira, biocombustíveis e bioquímica, toda a partir da cana-de-açúcar, a economia do etanol, tudo que a gente desenvolveu e depois perde a liderança do mundo, volta para trás, aí cria de novo. Materiais para a indústria do petróleo, e aí isso foi uma ideia, mas tem uma ideia muito maior que essa que eu já acabei de falar, que é fazer a produção de petróleo toda no fundo do mar sem nenhum impacto ambiental. O reator multipropósito que garante a produção de fármacos e a independência brasileira nesse setor muito importante para toda a área médica.
O acelerador Sirius, lá que substitui o acelerador, o Bruce Singleton, lá de Campinas, isso é um salto tecnológico gigantesco. Esse projeto custa 600 bilhões de dólares. Alguém tem aí 600 bilhões de dólares para a gente fazer o Sirius? Vai demorar 15 anos para a gente fazer. Porque a cada ano vai lá, não, bota mais 10 milhões, bota mais 10 milhões, até construir. O projeto é belíssimo, belíssimo, espetacular. Eu fui visitar lá, está na terraplanagem, mas é um projeto, vai demorar 15 anos para ficar pronto. Aí já vai precisar do outro, porque já ficou velho. Esse aqui é o problema, A gente tem que botar o negócio pronto imediatamente para a gente dar o salto. Satélites, equipamentos óticos aplicados à saúde, a gente aqui, todos vamos ao médico, tem que ter tudo importado, não tem nenhum equipamento nacional, os equipamentos nacionais quebra tudo, pega fogo, não dá problema. Tecnologia de manufatura avançada. Bom, eu estou terminando e agora eu vou botar para os desafios. O Brasil tem características de um país inovador e todo mundo sabe disso. Todo mundo vai no carnaval, é uma coisa espetacular, não tem nenhum lugar do mundo. O Brasil tem uma música espetacular, tem um futebol espetacular, tem um clima, tinha depois de 7 a 1, não, mas continua tendo. O Neymar ainda faz uma jogada que ninguém viu ainda. Aí aquelas favelas lá, o tiroteio, aí você entra lá, tem um clima ali que é maravilhoso. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, eu não conheço em outro lugar do mundo. Então, nós temos que criar condições para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no país. Nós acreditamos que a inovação pode transformar o Brasil no país que a gente sempre ouviu falar que ele um dia ia ser. E eu acho que a inovação faz parte desse ideário. As universidades e as instituições de pesquisa têm que se aproximar, e aquele debate que o Nassif falou está superado, que as universidades têm que ter autonomia para ficar. Não adianta, se as pessoas não entenderem o que a universidade faz, não vai resolver o problema. Elas não terão prioridade para fazer. Ou a sociedade entende o que está sendo feito lá dentro, e para isso ela precisa traduzir o que ela está fazendo, e aí essa organização desse conjunto de atores para resolver problemas específicos do Brasil, acho que é um bom caminho. As empresas brasileiras precisam disputar o mercado mundial, ela não precisa ficar nesse negócio da economia doméstica, é muito importante, dá para a empresa sobreviver durante anos, mas ela nunca vai fazer a diferença no mundo. Nós queremos que o Brasil faça a diferença no mundo. E os centros de pesquisa e desenvolvimento, eles não podem ser acadêmicos, eles têm que ser acadêmicos e empresariais, as pessoas precisam entrar estudando dentro desses centros para fazer a diferença. E a inovação é capaz de transformar a economia e o desenvolvimento. Finalizando, eu queria dizer que existe um impasse, qualquer que seja o nosso novo governante, o ano de 2015 vai ser dificílimo, porque não vai ter dinheiro para nenhum deles, a não ser que a gente mude a regra do jogo. Nós temos, e continuamos, em 30 dias, qualquer empresa que quiser ir na FINEP vai ter dinheiro, não tem problema. Eu vou emprestar para você, você vai me dar garantia real, é o mesmo esquema de sempre. Esse não tem problema. Agora, as instituições de pesquisas, nós vamos ter que fazer reinventar um novo ciclo de desenvolvimento. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ele hoje está pagando o Programa Ciência Sem Fronteira, o conjunto das unidades de pesquisa do MCTI, etc. A gente está pagando a manutenção desses grandes centros de pesquisa, o Laboratório Sirius, o Centro Nacional de Pesquisa em Materiais, o Centro de Pesquisa Renato Arce, a gente está pagando a conta de funcionamento deles. Não tem dinheiro para a gente fazer fomento. Ou a gente vai disputar no Fundo Social qual é o capítulo, qual é o pedaço de ciência e tecnologia que não está definido, 50% dele será destinado à educação e à saúde, eu acho muito importante, mas nós temos que participar dessa discussão para garantir o dinheiro da ciência, tecnologia e inovação, para que a gente possa investir o sistema brasileiro 60 bilhões de reais em ciência, tecnologia e inovação. Muito obrigado. Bom, esse é um dos desafios aí que essa
questão orçamentária brasileira é um desastre, mas desde sempre, né? Em outros períodos você chegava ao equilíbrio com esses contingenciamentos que não tem nenhuma lógica. Né? Interrompia projetos, interrompia programas aí, tinha um baita custo para garantir um superávit que ia para juros. Depois disso você conseguiu acabar com o contingenciamento em vários programas como o PAC, mas nos últimos anos aí aquela distribuição de subsídios para todo lado sem estar integrado num plano consolidado, é como se fosse vontade do rei, né? Essa é uma lógica que país. Foi eu que falei, foi eu. Eu estou falando, não tem lógica de poder. O país que chega nessa situação, aí você não tem uma amarração do orçamento com as prioridades do governo, isso é subdesenvolvimento que já vinha. Lá atrás você tinha tesoura, né? O projeto de andamento corta tudo, paralisar o custo que o país tinha, monumental. Nós chegamos no final do ano, conseguimos superávit. Isso é superávit, isso não é superávit, isso é desperdício, jogar dinheiro fora. Né? Você vai ter que fazer opções aí entre essa política de juros maluca aí e a visão de país aí.